Muito provavelmente você não deve ter ouvido falar a respeito da tribo monstruosa chamada pelo nome, biblicamente, de Anaquins. Os Anaquins eram uma tribo de monstros, literalmente gigantes na antiguidade, e eles desolavam a terra de Canaã e também a terra da Mesopotâmia. Nós temos comentaristas e até mesmo historiadores antigos, de tempos antigos, que mencionam os gigantes, e essa tribo dos gigantes Anaquins era uma das tribos mais famosas do Antigo Oriente Médio, e neste vídeo eu falarei a respeito dela e muitas coisas que as pessoas não sabem a respeito dessa tribo de monstros na antiguidade. Dito isso, fiquem com mais este conteúdo do canal. O termo Anak aparece no Antigo Testamento algumas vezes. A sua etimologia, muitas vezes descrito em algumas versões da Bíblia como Enak, mas o original é Anak. O termo Anak, em hebraico fenício, tem o significado de colar de pescoço, ou basicamente um colar para um pescoço. O termo Anak é proveniente de outra língua antiga e não do fenício hebraico. No caso, no hebraico, foi um empréstimo de outra língua antiga. Essa língua antiga, no caso, é a língua suméria. Anak tem origem sumeriana antiga, e o termo que corresponde a Anak como um empréstimo é, no caso, Anunnaki. Anunnaki seria o termo original aí de Anak. Anak seria o empréstimo passado aí do sumério para o acadiano. Acadiano era a língua falada em Ur dos caldeus por Abraão, e logo após passada ao aramaico antigo falada pelos israelitas, e mais posteriormente passada para o hebraico fenício. O significado de Anak em sumério e também em acadiano é literalmente filhos daqueles que do céu caíram, ou simplesmente, como aparece na Bíblia, filhos de Anak, como o nome da tribo. Os filhos de Anak tem a tradução literalmente para filhos daqueles que do céu caíram ou desceram. Na conquista de Canaã pelos israelitas, de acordo com o livro dos Números, Anak foi ali no caso o antepassado dos Anaquins, ou simplesmente o nome dado a essa tribo, que de acordo aí com Deuteronômio, no capítulo 2, verso 11, seria uma tribo irmã dos antigos Refaitas. 10 dos 12 espiões israelitas, aos quais descreveram os descendentes de Anak como muito altos, muito gigantes. Eles associaram eles aos antigos Nefilins, que são descritos em Gênesis no capítulo 6, do verso 1 ao versículo 4. Essa associação é tão grande e tão forte que no livro dos Números, quando vai se citar a respeito dos Anaquins, cita os Anaquins ali como sendo eles Nefilins. A primeira menção a respeito da tribo de gigantes Anaquins está descrita no livro de Números, no capítulo 13. O líder israelita, no caso Moisés, envia os 12 espiões, os espias, representando as 12 tribos de Israel, para explorar a terra de Canaã. Os espiões, os espias, entram pelo deserto do Negev e viajam para o norte através das colinas da Judéia, até chegarem ao riacho de Escol, perto de Hebron, onde residem os filhos de Anak, chamados ali, na época, os governantes da época dos Anaquins, como sendo Sessai, Aiman e Talmai. Depois que os batedores exploraram toda a terra, eles trazeram ali algumas amostras da terra, dos frutos da terra. Os batedores então relatam a Moisés e à congregação dos israelitas que a terra é realmente uma terra que mana leite e mel, com muitas frutas, com muita vegetação. No entanto, em Números, no capítulo 13, no versículo 33, 10 dos 12 espias afirmam que os habitantes da terra são descendentes dos antigos Nefilins. Então eles, desencorajando os israelitas de até mesmo tentarem possuir a terra,
Eles relataram que os homens eram mais altos e mais fortes que os israelitas e que se sentiam como gafanhotos na presença deles. Contudo, os fiéis espiões Caleb e Josué não responderam contra eles, afirmando assim então que eles viram realmente tal coisa, mas não temeram. A tribo dos gigantes Anaquins também são posteriormente mencionadas brevemente nos livros de Deuteronômio, também no livro de Josué são mencionados, e até mesmo no livro de Juízes. Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés a Canaã, mais tarde expulsou os descendentes de Anak, seus 3 descendentes principais, no caso, os governantes de Hebrom, que são Sesai, Aimã e Talmai, e também na chamada Kiriat Arba, de um antigo gigante que viveu naquela região, chamado apenas pelo nome de Arba. Existem muitas pessoas que têm o desejo de desmerecer as histórias bíblicas, principalmente as histórias dos gigantes. Muitos acabam até mesmo dizendo que eles não eram filhos dos anjos caídos. Porém, a realidade é que os textos, tanto no original quanto no português, afirmam que sim. A interpretação mais antiga vai afirmar isso. Inclusive, os manuscritos do Mar Morto vão concordar. E é a versão mais antiga do Antigo Testamento. E, por conta disso, o consenso é que sim, os gigantes eram descendentes dos anjos caídos, os demônios. Muitas pessoas tentam desmerecer, então, estes gigantes, e principalmente as tribos de gigantes, colocando apenas como seres míticos e que a Bíblia não falava de gigantes reais, mas apenas de homens altos. Mas, na verdade, alguns textos de execração egípcia aí do Império Médio, datados aí de 2055 a.C., até mesmo até 1650 a.C., isto é, 4055 anos antes, ali atrás, mencionam várias e várias listas de inimigos políticos em Canaã, na terra de Canaã, e entre essa lista está um grupo chamado em egípcio ali, em sua versão egípcia, de Li-Anak, ou povo de Anak. Muitas pessoas achavam que os Anaquins eles eram conhecidos apenas na Mesopotâmia pelos sumérios e acadianos, por conta do termo Anak vir aí do original em sumério Anunnaki. Porém, os textos de execração egípcia do Império Médio, eles vão aí citar e mencionar historicamente os Li-Anak, o povo de Anak, e cita até mesmo os seus 3 governantes principais, sendo ali os Li-Anak, Erum, o Abiaminmu e Aquirum, os 3 principais líderes, reis dos Anaquins. Curiosamente, nos textos bíblicos nós encontramos mais 3 governantes aí dos antigos Anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, mencionados várias e várias vezes como sendo os gigantes principais, sendo os seus líderes. Então estes outros citados nos textos egípcios seriam os seus antecessores, ou pelo menos irmãos mais velhos deles, visto que eles viviam muito mais do que seres humanos normais. Robert Graves, considerando a relação entre os Anaquins e a Filistia, ele acaba identificando os Anaquins com um termo grego antigo, o termo Anax, Anax. E ele vai dizer que os gigantes, eles eram governantes, e eles eram gigantes aí dos Anactorianos da mitologia grega. Agora sobre a altura dos gigantes Anaquins, que é uma curiosidade que a maioria das pessoas tem quando se trata a respeito dos gigantes, seria a sua estatura, a sua altura e a sua força. Como os Anaquins, eles eram irmãos aí da tribo dos Refaíns, e nós sabemos que a tribo dos Refaíns, biblicamente, ela tinha aproximadamente de 4 a 5 metros, ou até mesmo mais. É identificado aí que os Anaquins, eles possuíam pelo menos 3 metros de altura cada um, ou pelo menos mais do que 3 metros de altura, 3,5 metros a 4 metros de altura. Realmente eles eram gigantes, e eles não eram apenas altos, eles também eram rápidos e muito fortes, visto que os Anaquins, chamados de Sesai, Aimã e Talmai, foram feridos em guerra, ferida de morte, e mesmo assim sobreviveram, ou seja, eles tinham uma recuperação muito mais forte e melhor do que a de humanos normais.
Os Anakin, Sesai, Aiman e Talmai, eles são descritos ali em guerras e foram feridos no livro de Josué e também, novamente, foram finalmente feridos e mortos no livro de Juízes. Além dos antigos textos de execração egípcio citando a tribo dos Anakins, nós temos também a Bíblia, nós temos também o Alcorão e nós temos também inscrições antigas do Levante que mencionam também tais monstros, tais gigantes. Além disso, nós também temos o escritor e o historiador Flávio Josefo, o famoso Flávio Josefo, onde ele faz várias referências, ele dá referências dos antigos gigantes em vários lugares. Eu estarei lendo algumas dessas referências sobre os gigantes ao todo, não apenas dos Anakins, mas das outras tribos de gigantes. A menção a respeito da aparência dos gigantes que Flávio Josefo vai deixar descritas em seus antigos inscritos é a seguinte: por essa razão, eles mudaram seu acampamento para Hebron. E quando tomaram e mataram todos os habitantes, até então restava a raça dos gigantes, que tinham corpos tão grandes e semblantes tão completamente diferentes, de certa forma desfigurados, dos outros homens, que eram surpreendentemente terríveis para os locais e para aqueles que ouviam até mesmo as suas vozes. E ainda vai dizer o seguinte, Josefo: os ossos destes homens ainda estão mostrados até hoje, na época de Josefo, ao contrário de quaisquer parentes credíveis de outros homens. Muito provavelmente a tribo dos antigos Anakins foi totalmente destruída pelos israelitas e também por outros povos da região, visto que, apesar de serem mais grandes e mais fortes, os homens ainda assim eram mais numerosos e caçaram e destruíram tais gigantes. Alguns os adoraram, outros lhe colocaram como mercenários, como o próprio Golias, já outros simplesmente os derrotaram. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Se quiserem mais temas como estes, é só vocês pedirem nos comentários.